Eu gostaria de saber se você é também. Eu ouço vozes no ar. Eu vejo que você não, e isso não parece justo. Eu gostaria de não me sentir triste. Eu sou singular, eu sou novo. Eu finjo que você também é. Eu me sinto como um menino no espaço sideral. Eu toco as estrelas e me sinto fora de lugar. Eu me preocupo com o que os outros podem pensar. Eu choro quando as pessoas riem. Isso me faz encolher. Eu sou singular, eu sou novo. Eu entendo agora que você também é. Eu digo, eu me sinto como um rejeitado. Eu sonho com o dia em que isso será ok. Eu tento me encaixar. Eu espero conseguir um dia. Eu sou singular. Eu sou novo. Esse poema foi escrito por Benjamin Giroux. Eu vou dizer assim, Giroux, não sei. É uma criança de 10 anos, é um menino autista, estudante de Nova York, e ele fez esse texto que foi traduzido livremente pelo site Potere Social. E eu estou aqui hoje, né, com a Cíntia e o André. Olha, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que a Cíntia e o André, antes de serem o que eles são dois amigos que eu fiz assim, com a bênção da internet, mas que a gente ainda não se conhece pessoalmente. Foi quase agora, né? Mas aí eles estavam vindo para Brasília, mas aí a Covid chegou lá na casa deles, né? Pegou a Pietra, que vai aparecer por aí, vocês estão vendo, ela está circulando por aí, né? Pegou a Cíntia, não sei se pegou o André, pegou, André? Pegou muito fraquinho mesmo. Fraquinho. Tanto que não pegou nem no exame. Olha, graças a Deus, eles estão bem. A Cíntia, que é a Cíntia Villani, ela é doutora em psicologia. E o André Albertini, além de ter no currículo dele a alegria de ser marido da Cíntia, ele também é teólogo reformado. E aí vem a surpresa, né? O André é o cara que descobriu a condição de autismo já adulto, né? E cheio de histórias aí em torno disso, porque foi em outro momento especial da família, e aí eles vão contar melhor. Então, a Cíntia e o André vão contar para nós essa surpresa da notícia, né? Do diagnóstico do André, a rotina, as particularidades, e aí a Cíntia, a doutora Cíntia, vai dar umas dicas para a gente também, para convivência, né? Porque aí a Cíntia tem essa coisa essa coisa teórica, mas também tem essa prática, né? Em casa, né? Com o próprio André, e o André tem a prática da vivência dele mesmo. Então, olha que coisa legal que vai acontecer para a gente hoje, porque assim, né, eu até falei para eles, eu estou estreando uma plataforma nova e é a primeira vez que eu faço um não entrevista com 2 pessoas ao mesmo tempo. Então vai ser 2, não 3, né? Porque a então já bati o recorde, né? Olha, Cíntia, André, obrigado por vocês terem aceitado bater esse papo. Vamos falar um pouco, né, de como é essa coisa do autismo aí. E é o seguinte, primeiro o que eu queria dizer é que não é entrevista, né? Não é entrevista, e eu queria que vocês dois, já dando o ar da voz de vocês, né, falassem um pouco da formação, da experiência de vocês, para o pessoal saberem mais de vocês, porque eu sempre digo, vocês conhecem mais vocês do que eu. Mas é você. Bom, então eu sou a Cíntia, né? Sou psicóloga, fiz a minha faculdade no Paraná, né, em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, me formei em 2006. Né? Amo psicologia, amo estudar as ciências da mente, as neurociências, então eu também fiz o meu mestrado, fiz meu doutorado em psicologia clínica aqui na PUC São Paulo, mas eu também sou apaixonada pela troca que existe da psicologia com a espiritualidade, então eu também fiz a faculdade de teologia, né? Não sou teóloga tão atuante como eu sou como psicóloga, inclusive foi lá durante o curso de teologia, né, que nós nos conhecemos e tô aqui. Também acontecem coisas boas no curso de teologia, né? Sim. Olha aí. Claro. E aí, André?
eu tenho formação, a minha primeira formação é em engenharia, mas nunca me encaixei nessa área, embora minha cabeça seja uma cabeça de exatas, nunca me deixou pleno esse negócio. E aí, já mais velhinho, já fui fazer teologia. Já por volta dos meus 30 e poucos anos. E nesses momentos que, se eu soubesse algumas informações que eu vinha saber há 2 anos e pouquinho, até não chega a 2, né? Não chega a 2 anos. Vai fazer Pietra 2. Pietra fez 2 anos agora. Sem dúvidas, ficaria bem mais fácil para não ter todos esses conflitos, né? De, poxa, eu tenho uma mente lógica, mas uma mente lógica que não é uma mente lógica encapsulada de engenheiro. E aí? Como anda esse trem? É uma outra lógica que as pessoas que iam ter que aprender, né, André? Você ia ter que dar uma aula dessa lógica aí e tudo. Embora você sabe que eu mesmo não conheço. Para mim tem sido tudo muito novo. Para mim tem sido uma coisa de entender o que... Tá. Se o que eu achava que era um problema não é um problema, é algo inerente meu, então tá, eu uso isso. Como que eu posso usar isso a meu favor? Tem sido uma luta mesmo. Tem sido um negócio meio complicado. Desafio, né? É um desafio muito legal. É igual brincar de quebra-cabeça, será? Aí agora tem uma peça que eu tenho que encaixar, né? Tem que achar o lugar. Onde é que isso aqui se encaixa? Em algum lugar tem que se encaixar, né? Exato. A quebra-cabeça, inclusive, que é o símbolo, né? Não sei se dá para ver. Sim, já vi. Que legal. E aí, quer dizer, você fez com esse símbolo uma cruz também? Então, é uma cruz, mas é uma cruz, mas é uma bênção. Eu estava folheando um livro que ainda não consegui. A cruz que eu falei, porque assim, me deu a curiosidade, parece que juntou isso com a teologia também, né? Sim. Com essa vida cristã, olha que legal. Sim, na verdade, os últimos tempos eu não tenho conseguido continuar isso, mas eu quero retomar. O que eu sei é, se a gente pensa diferente, se nós neurodivergentes pensamos diferentes, provavelmente a gente tem uma vivência da espiritualidade, Pietra acabou de bater a cabeça no Bateu a cabeça, meu Deus. Mas não quer sossegar não, viu? Tem um jeito de lidar com a fé diferente. Sim. E realmente é um jeito um pouco complexo. Então, embora eu goste muito da parte mística, é muito difícil entender a mística você sendo autista, porque falta... É tudo muito abstrato, e pra gente o mundo abstrato é complexo. Entendi. Então, é uma cruz no sentido de... Se uniu a cruz na minha vida, faz parte da minha identidade. Então, do mesmo jeito... Eu gosto dessa cruz por isso, porque ela pega os 2 pontos principais da minha identidade, um cristão e um autista. Mas também é uma cruz de uma coisa com que eu tenho que lutar e... Que carregar. É o meu espinho, mas é um espinho legal. Olha, como eu falei antes, né? Nós vamos explorar o André e a Cíntia aqui, né? São 2, é uma coisa nova para mim, mas caramba. Vocês vão, como é que chama? Como um time, saber o momento de passar a bola um para o outro, né? Porque assim, um esclarece o tema de um jeito, o outro esclarece do outro, e são jeitos tão importantes no meio desse assunto, né? Que assim, eu acho que o legal disso é que é passar para as pessoas, deixar um pouco do preconceito, no sentido mais da palavra, de ter uma ideia pré-concebida do tema, né? Fala a palavra, você já pensa uma coisa e às vezes não é nada disso, às vezes não é para assustar, tanto quem recebe o diagnóstico disso, não sei nem se eu estou falando a palavra diagnóstico certo, viu, Cíntia? Depois você corrige se for o caso. Né? Mas, assim, aprender a conviver mesmo com isso daí, né? Então, diante disso, eu até anotei algumas coisas assim que eu queria saber, né? Eu queria que contassem, aí tem a visão de um, a visão de outro, né? Como que foi, né, André, chegar até esse diagnóstico aí? Porque isso aí pode dar iluminação até na vida de algumas pessoas que convivem com isso e têm essa dúvida, né? Como foi chegar ao diagnóstico? Como foi o impacto da notícia? Como foi lidar com isso, né? Então, contem aí para nós. A Pietra está escalando alguma coisa aí, olha que beleza. Lá vai ela. É uma coisa meio maluca que aconteceu e tem tudo a ver com ela. Sim. Com a Pietra. O que acontece? Eu já vinha
tentando entender algumas crises minhas há alguns bons anos. Então, eu já fazia tratamento tanto com psiquiatra quanto com psicólogo há um tempo. Então, primeiro, você tem um transtorno de ansiedade. Beleza, faz sentido. Não, você tem um transtorno misto de ansiedade e depressão. Tá, E faz como sentido. como eram essas crises, André? O que você sentia para você chamar de crise? É um certo não pertencimento. E sim, tanto a ansiedade quanto a depressão, quando elas vinham num nível muito, muito, muito pesado. Entendi. Então, eu nunca fui aquele depressivo de me largar na cama, mas eu sempre tive um temperamento depressivo e, ao mesmo tempo, sempre fui muito ansioso, muito... Eu não consigo desligar a mente. Só que isso tudo, você usou uma palavra perfeita que traz o meu grande problema de me identificar. Preconceito. Mas o preconceito mesmo, tipo, eu tinha uma imagem pré-concebida. Isso e para mim, o que era um autista na época? O diagnóstico ainda se usava a expressão Asperger, né? A tal síndrome de Asperger. Parou de ser usada porque o Hans Asperger, que é o pai da pesquisa, né? Era um nazista e ele usava isso exatamente para fazer essa separação entre autistas que serviam e autistas que não serviam. Boa essa informação. Eu, pelo menos, não sabia, né? De que era para se evitar o nome dessa pessoa aí. Então, já... Sim, a história dele é uma história muito pesada. E só interrompendo rapidinho, passa muito pela cultura brasileira de saúde, né? A gente tem muito um perfil de cuidado. Um momentinho. A gente tem muito um perfil de cuidado de doença, né? Nos falta a cultura de prevenção e promoção. Então, sempre que se fala do autismo aqui no Brasil, na América Latina, sempre é aquele autismo grave, né? Porque nós temos níveis de autismo. O que são níveis de autismo, né? A gente fala um pouco melhor, mas são condições de comportamento também. Então, uma pessoa autista, assim, nível clássico, ela tem dificuldade de interagir, né? De estar com esse contato visual, né? Deve estar percebendo, Santo, tanto que o André olha para o lado, vê isso, vê aquilo, porque é uma dificuldade. Só que essa dificuldade tem uma gradação. Então, quando a gente fala do autismo, ainda hoje, a gente pensa no autista grave, que é aquele que não interage, que fica balançando. A imagem, eu acho que vem logo na cabeça, é a criança que fica assim, se balançando, né? E quando alguém tenta falar com ela, ela grita. Então, quer dizer... Então, isso nos atrapalhou bastante, né? Porque sempre é uma condição que ninguém olhava para o André, sequer imaginava isso. Né? Justamente por essa falta da nossa cultura de prevenção e promoção, de ver outros níveis, né, do diagnóstico. E além do que, é uma coisa meio bizarra pensar isso, mas o autista cresce. Então, é como se as pessoas esquecessem a possibilidade de existir um autista adulto. André, isso que você falou é importantíssimo, porque isso que eu lembrei, eu pensei isso agora. Quando eu falei a imagem de autista é sempre aquela criança se balançando, caramba, essa criança vai crescer, né? Verdade. Vai crescer. Então, isso, até hoje, as pessoas olham meio torto quando eu falo sobre, não, eu sou autista. Não, você é adulto. Não pode ser, não acredito. Você é casado, você fez faculdade, você trabalha. Você conversa comigo? Exato. Como que foi que a gente descobriu? Passando toda essa questão do tratamento, chegou o nascimento da Pietra. A gravidez da Cíntia foi extremamente tensa. A gente quase perdeu a Pietra por 3 vezes. A Pietra nasceu de 34 semanas. A Cíntia teve que fazer um procedimento para segurar a Pietra desde as 24 semanas, né? 17 semanas. Ficamos assim, nível de tensão. Muito tempo, né? Tensão. Que André, eu não lembro, mas assim, eu sei que o diagnóstico envolve esse tempo da Pietra, mas eu não sei se foi quando a Cíntia estava grávida ou ela já tinha nascido quando você foi diagnosticado. O que acontece? A Pietra nasce. Temos toda essa tensão. A Pietra nasce, fica 15 dias na UTI neonato. Naquele momento, eu vou puxando uma energia minha, uma energia mental que eu não tinha, e vou segurando. Então, a Cíntia é muito abalada, porque, ela estava saindo de uma cesárea, toda aquela tensão.
o ambiente de UTI A neonatal. filha no hospital. Horrível, aquele... Então, André, quando você fala assim, eu fui segurando, quer dizer, você imaginou, eu tenho que me manter para poder sustentar ela. Exatamente. Foi um esforço sobre-humano que você fez. Entendi. Isso, lá para... A Pietra nasceu em abril, lá para junho, julho, é como se minha mente falasse, já deu. Não tô dando mais conta. E aí eu realmente fiquei nas piores crises minhas. Comecei a ficar muito mal. E aí, nisso, né, que foi julho mais ou menos, eu estava voltando de licença maternidade, eu tive só 2 meses de licença, porque a pandemia veio com tudo, né, os meus pacientes super maus por conta da Covid, outras muita demanda, né, procurando, muita demanda, aí o cérebro aqui voltou a funcionar como psicóloga, e aí a gente começou a conversar, eu comecei, peraí, tudo bem que você tinha que ser forte ali na UTI para proteger a gente, mas olha, o seu forte foi um pouco diferente, né? Porque eu não via o André chorar, o André nervoso, o André ansioso, e tipo, ele tava ali, firme e forte. Falei, tem alguma coisa estranha. Tranquilão, né? Cara, e era o oposto. Vou dar só um exemplo. Quando a gente entrou na sala de parto, a Cíntia, quando a gente não se conhecia ainda, ela teve um pseudoaneurisma, um aneurisma que não estourou. E a gente ia fazer, no dia que a Pietra nasceu, ia ter uma consulta com a obstetra e com o anestesista para ver se tinha algum problema. Isso estava aqui. Então eu entrei na sala de parto falando, hoje eu vou conhecer minha filha, eu posso me despedir da minha esposa. Era muito forte aquele problema. Foi nesse nível. Nesse nível. Eu não podia demonstrar isso. Mas claro. Mas estava dentro da cabeça, né? Um profundo pânico. Quando isso tudo baixa, e eu começo, eu não tô legal. Tanto o meu psiquiatra quanto a minha psicóloga, a gente muda remédio, muda tratamento, muda abordagem e não rola. Aí um dia, a Cíntia tá fazendo um atendimento de uma paciente. Acho que você pode contar melhor essa parte. Eu estava fazendo atendimento, uma paciente já está comigo já há um bom tempo, e aí passando por esses, né, já no 2, 3 meses de pandemia, ela falando, nossa, eu tô me sentindo muito estranha, porque eu estou calma por fora, mas por dentro eu tô morrendo de medo dessa Covid, disso e daquilo. E ela foi falando os sintomas, eu placidamente, como psicóloga aqui, tal. Nossa, fulano, olha, você tem todos os critérios de um autismo tardio, que a gente chama, né? Você é autista, e ela é uma mulher adulta. Terminei o atendimento e tal, fazendo, né, terminando o prontuário, eu parei assim, mas peraí, é o André todinho, né? Parece que tá tudo bem por fora, mas ele falando, você não sabe, eu tava quase morrendo, eu tava isso, eu tava aquilo. Eu sei que e você consegue, Cíntia, nesse relato que você fez, tanto da sua paciente lá como do André, determinar o grau já ou precisa depois de alguma avaliação mais profunda para determinar isso? Por conta da minha prática clínica, né, eu consigo por conta desses fatores comportamentais, né? Só que o que acontece, que é uma característica principal, né, dos autistas, que é a máscara social, o masking. Né? O que é esse masking? Por exemplo, pode ser que eu seja uma pessoa que tenha vergonha para falar para 200 pessoas. Devo estar falando para milhares, tipo agora, na nossa live, mas eu não estou vendo elas. Mas eu me seguro, eu posso tentar me comportar, coloco uma roupinha mais assim e tal, para mascarar. Mas para o autista, esse mascaramento social é 24 horas. Então, chega num nível de esgotamento físico que a gente consegue perceber que a pessoa ela não consegue mais desenvolver esses papéis sociais. A pessoa se cansa. Então, o que seria o normal no ambiente de você falar, oi, boa noite, tudo bem? A pessoa olhar e ficar assim. E aí os outros acharem a pessoa é grossa, é arrogante, é metido. Ele já está no esgotamento, né? Que já está no esgotamento. Então, por isso a gente consegue, assim, já mapear, digamos. Entendi. Sendo adulto, você pensa que você fez isso durante muitos anos. Chega num certo momento que você olha para trás, né, André? E o pessoal não percebe mesmo. Está muito bem escondido. Tanto que quando eu comuniquei meus pais, demorou muito para eles acreditarem. Hoje, por exemplo, ontem meu pai me mandou um abaixo assinado de algum site aí sobre tratamento de autismo.
Ele assumiu completamente essa condição, mas no começo foi uma coisa chocante para eles. Tipo, como a gente não percebeu? Não perceberam, primeiro, porque a pesquisa era muito 40 iniciante há 40 anos atrás. E antigamente, né, era muito só difícil. Mesmo. E procurar apoio psicológico, né, Cíntia? É um negócio que hoje, graças a Deus, está melhorando bastante. Mas muita gente ainda acha, você vai, faz uma terapia, tudo, eu não sou maluco, né? Essa resposta é bem clássica, né? Mas não é, né? Eu mesmo hoje acho que todo mundo devia fazer terapia, principalmente quem diz que não precisa. Seria bom demais para a humanidade. Pois é, né? Então, seria bom, inclusive, para quem faz. Exatamente. Quem não faz, fazer. Olha, isso que o André está falando da família, Sandro, é uma das coisas que acaba atrapalhando muitos adultos, né? A gente tem visto cada vez mais o diagnóstico de adulto tardio, né? De autismo tardio, desculpa, em adultos. Por quê? Por conta dessa pressão dos pais de, não, imagina, você não é autista. Por quê? A imagem que a gente tem do autista é aquilo que nós conversamos agora há pouco. Não, mas você fez faculdade. Não, você fez 2 faculdades, você trabalha. Acho que é uma pessoa incapaz para tudo, né? De tudo. Exato. Né? E eu acho assim, Cíntia, aí eu vou falar de um preconceito que eu tenho com relação aos autistas, né? Não sei de onde eu tirei, talvez dão muitas notícias aí, mas enfim, você pode esclarecer isso melhor. Um preconceito que eu tenho, ou seja, traduzir o preconceito, né? Uma ideia pré-concebida, é de que os autistas têm uma inteligência que é bastante superior à da média, vamos dizer assim. Então, talvez um mito que se fala aí, ou realmente, Cíntia, isso é verdade, por quê? Talvez isso leve a ter essas reações com relação à convivência social e outras coisas, né? Aí, quer dizer, não sei se esse preconceito condiz aí com a sua experiência, não só prática, mas também teórica, né, desse tema. Sim, e é bastante porque o André disse um termo que não é muito conhecido no nosso dia a dia, mas é o termo neurodivergente. Né? Porque literalmente o neuro de cerebral mesmo, né? O cérebro dos autistas tem uma estrutura diferente. E funciona diferente. Funciona diferente, por isso o termo neurodivergente. E o que acontece? O autista, não é que ele não tenha emoção, né? Vocês estão vendo aqui o tanto de emoções que o André viveu. Só que essas emoções, se a gente colocar num paralelo de racionalidade, ela é colocada de lado. Então, sabe aquela pessoa que você fala, nossa, isso aí tem sangue de barata, né? Isso aí não se emociona, pode estar a mãe dele morrendo, que ele tá nem aí. E não é isso, não é que a pessoa tá nem aí. Ela só não demonstra. Não é demonstrada. Entendi. O que é diferente do psicopata, por exemplo, que o cara realmente não sente mesmo. Não tem emoção. Ok, muito bem. Pelo contrário. E esses preconceitos, por exemplo, quando começou a se falar nessa possibilidade, quando a Cíntia me falou a primeira vez, qual que é o primeiro Asperger que tem na minha cabeça? Lionel Messi. Eu falei, eu não sou autista. Eu não tenho como ser Asperger. Porque esse cara é um gênio. Ele pode ser um gênio, não um gênio matemático, mas o cara é um gênio. Entendi. Sim, claro. E outros caras, muito... Por exemplo, o Wittgenstein era um autista. Um cara hoje que a gente descobriu que não é lá uma pessoa maravilhosa, mas é um Asperger, é o cara da Tesla lá, o... Nicola? Não, da empresa de... Sim. Eu pensei que era o Nicola Tesla. Não, Nicola Também Tesla. não duvidaria, né? Mas... Muitos desses cientistas, o pessoal até fala que são. O problema Van Gogh, não? Chegaram a falar de Van Gogh, não? Ou é outra condição? Existem essas hipóteses. Porque não tinha, né, uma investigação clínica, né? Enfim, na época. Então, eu acho que eu ouvi falar de Van Gogh. Quando eu pensava, eu lembro que pouco antes disso, uns 6 meses antes, eu me lembro conversando com um amigo, cara, como eu queria ser Asperger. Minha vida seria muito mais fácil se eu fosse. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, Deus atende às orações, hein? Olha. Então quer dizer que eu não tenho isso. Então, por exemplo, uma coisa que todo autista tem, chama hiperfoco. Você consegue focar numa coisa, aquilo vira quase uma obsessão para você. Mas não é sempre, né, André? Alguma coisa que te desencadeia o hiperfoco, né? Esse problema, eu não sei usar o meu hiperfoco como eu quero. Ele vai para um lugar. Então,
Cara, se você olhar a biblioteca aqui de casa, eu tenho mais de 1000 livros. Por que eu tenho esse monte de livro? Porque eu li todos? Não, cara, porque eu chegava e falava, eu quero entender esse trem. Eu ia até o fundo. Só que até o fundo eu chegava num ponto que eu falava, deu, cansei. Chega. Então, durante um tempo, cara, eu estudei teologia política até não sei onde. Tá, deu. Fui estudar teologia sistemática, deu. E deu. Eu não conseguia chegar no fundo porque cansava. E aí, né, eu acho que fica mais interessante. Mas, ô Cíntia, antes de você falar aí, junto com o hiperfoco não caminha também hiperatividade também, hiperfoco, mas tem uma outra coisa que é essa coisa de se dedicar a muita coisa ao mesmo tempo. Eu esqueci o nome, tem uma palavra bem legal que caminha junto com o hiperfoco, hiperatividade, e tem outra coisa que é tipo, você não consegue. Se você tem uma coisa ali, você hiperfoca nela. Mas não tendo isso, você espalha a tua atenção. É uma pergunta, tá? Sim. Sim, então, isso que, né, que eu interrompi o André para falar, né, dessa questão do hiperfoco, que muitas pessoas são chamadas de preguiçosas. Déficit de atenção, Cíntia, lembrei. Desculpa, déficit de atenção, desculpa. Isso. Porque o hiperfoco eu quero estudar isso, eu vou estudar. A hora que eu achar que deu. Né? Não me interessa mais. E isso é muito parecido, tanto que o autismo com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eles estão muito coladinhos, né? Assim, a maioria dos autistas acabam tendo um diagnóstico de TDAH justamente por conta disso. Como o hiperfoco faz você ter aquela impulsividade de fazer, de estudar algo, você estudou, passou, digamos assim, aquela fissura, eu vou estudar outra coisa. E aí parece, para quem está de fora, que a pessoa não tem foco. Olha só que bizarro que é. Parece que é o oposto. Aí volta para aquele preconceito que o André falou, né, André? Da pessoa ter uma ideia preconcebida e aí querer determinar uma coisa que às vezes nem você mesmo sabe direito. Eu mesmo tinha dificuldade para entender. Por exemplo, quando eu troquei de psiquiatra, que logo depois aconteceu algumas coisas, eu fui para outra abordagem, para um neuropsiquiatra. Primeira coisa que ele falou para mim, eu quero que você faça um teste de neuropsicologia. Beleza, eu fui fazer um teste que durou 2 meses. Eu ia toda sexta-feira no consultório lá, fazia uma pancada de testes. Por que ele quis que eu fizesse isso? Porque ele tinha certeza que eu tinha TDAH também. E eu tinha certeza. Eu também. Todos tínhamos certeza. A hora que ela termina, ela falou para mim, olha, eu comecei a avaliar você como TDAH e eu não tinha dúvida disso. Só que você não tem. Na verdade, o que você tem você é superdotado. Aí deu no sentido. Aí Falei, pera, como assim? Porque eu já tô na 4ª ou 5ª tentativa de pós-graduação. 5ª. Cara, eu chego num ponto que, tipo, não vai. Mas a medida não é essa, né, André? Né, Cíntia? A medida não é essa. Na minha cabeça... É isso que as pessoas não entendem, né? Exato. De querer determinar que alguém é muito inteligente só por um teste de QI. O QI avalia a inteligência, né? Aliás, a inteligência tem a ver com lógica. Mas tem gente que é super capaz. E você citou aí o exemplo do Messi. O Messi, o QI dele talvez seja baixo, mas ele é um gênio em outra habilidade. Então, né? Parece que agora dividiu-se esse negócio de QI. Não, agora tem 7 níveis de inteligências e tudo. Quer dizer, a minha área não é essa área é da doutora Cíntia. Mas, né, enfim, a gente ouve falar e estuda, né, até por conta de outras coisas que a gente faz, mas a medida não é essa, né, André? Então... No meu caso, o gráfico é muito divertido de ver, porque eu tenho uma capacidade de ter ideias muito grande. Eu tenho uma capacidade de execução muito baixa. Então, cara, eu brinco assim, o meu sonho era ser orientador das pessoas. Tipo, vamos fazer um trabalho sobre isso? Olha, pensa nisso. Por que você não faz? Porque eu não consigo. Tudo que está acontecendo, em 2016 que a gente se formou. Em 2016, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a religião
A política como um tipo de religião. Algo que a gente hoje vê de forma absurdamente clara. Sim. Eu não consegui levar adiante. Às vezes a minha orientadora fala, cara, como você parou? Porque olha o que está acontecendo. Não vai. Por quê? Porque os hiperfocos vão mudando, a tua cabeça vai bagunçando. Quer um exemplo? Isso aqui, para mim, a gente está numa situação que estamos nós três vendo a Pietra causando. Para eu conseguir me manter minimamente concentrado, eu estou fazendo um esforço absurdo. Sobrenatural. Normalmente, das 7 às 11 da noite, das 7 às 10, 7 às 11, só eu cuidando dela. E assim já trabalhando. Eu termino esse turno esgotado. Completamente esgotado. Foi uma crise muito grande isso no começo para mim. Eu falei, cara, eu não gosto da minha filha. Aí a hora que você deixa a emoção fluir, né, o André? Ei, você porque fala, segura esse tempo todo. Com a minha filha. Será que eu não gosto da minha filha? Será que hoje eu entendo, não. Eu não sei lidar com todos esses estímulos. Esse é outro problema do autismo. Sim. Muitos estímulos, a gente fica meio opa. Sim. Atrapalha o foco, né? E as pessoas pensam que não tem foco, né, Cíntia? Aquilo que você falou, e é o contrário. A pessoa parece estar buscando sempre um foco. Sim, a gente costuma dizer na clínica, né, que os pacientes autistas, eles são luz de palco. Né? Por que luz de palco? Porque naturalmente, seja, né, um show de uma banda, de um teatro, a luz ela é unidirecional para quem está ali no momento chamando atenção. Só que o autista ele é luz de palco, ele quer iluminar o tempo todo tudo. Então ele foca aqui, hiperfoco, mas já sai e vai para outra coisa. Né? Então ele passa por vários focos, mas não foca em nada de forma contínua. Nem todos. Pois é, se não tiver o hiperfoco, ele entra no déficit de atenção. Seria uma coisa assim? Isso, exatamente. Isso. É isso. Não, isso não é padrão. Essa é uma das coisas muito interessantes, porque o símbolo do autismo é as cores e o quebra-cabeça. Porque, cara, cada autista é um autista. Por isso que é transtorno do espectro autista. Existem algumas definições, por exemplo, o nível de necessidade de apoio ou de suporte. Então, eu sou suporte nível 1. Peraí que a Pia tá tentando destruir aqui. Não esquenta. Eu sou suporte nível 1. Então, eu preciso de suporte psicológico, psiquiátrico, mas assim, eu consigo viver tranquilamente. Eu consigo trabalhar, consigo constituir uma família, eu consigo falar para público. Por mais que eu tenha uma dificuldade do relacionamento próximo. Então, por exemplo, você é um amigo meu que a gente se fala muito pouco e eu te considero pra caramba. Isso é com quase todos os meus amigos. Eu tenho uma dificuldade de manter as amizades. Por quê? Porque eu tenho esse jeito. Parece que eu sou meio mal-humorado. Mas pra você tá tudo normal, né, André? Eu acho que pra você tá tudo normal. E a gente, assim, não tem essa coisa assim, pô, passa 3 semanas pra dar uma palavra, seja no WhatsApp ou no Twitter, que a gente também às vezes troca algumas palavras. Mas quando fala, não tem essa coisa de, pô, mas você tá 2 semanas sem falar comigo. É bobagem, né? Eu lembrei de uma coisa aqui, André e Cíntia, não sei se vocês já viram, tem um seriado no Netflix chamado Amor no Espectro. Sim. Já viram? Sim. Cara, eu adorei aquilo, eu vi de uma tacada só assim, ó. Pá, fica a dica aí para quem estiver assistindo. É muito interessante, são jovens, mas tem na parte dos Estados Unidos tem um senhor que ele já não é mais jovem, tem parece ser 60 anos, e descobriu que era autista, né? E é fascinante, eu acho assim legal o jeitinho deles, né? De buscar namorar e tal. É bacana pra caramba, eu fiquei fascinado com aquilo lá. Eu queria que vocês contassem, a gente já tá falando antes da gente ligar a gravação aqui, né? E tem muitas histórias engraçadas em todo. Então, assim, desde o diagnóstico, quais foram os desafios que aconteceram? Como é que tem sido a rotina? E aí, acho que dentro disso entra, né? Acaba entrando as histórias engraçadas também, né? Então, aí, o que vocês podem iluminar pra gente também? Afinal de contas, acaba gerando muita risada, né? A vida do ser humano gera muita risada. Sim, até porque, digamos, não é que eu não tenha um filtro social, mas, assim, eu tenho uma certa facilidade de falar coisas um tanto quanto constrangedoras. Então, vamos lá. A primeira vez... Não, segunda vez que a gente tá saindo junto. A gente tá no Parque Vila Lobos. Eu tô andando com a minha cachorrinha. E a Cíntia.
Conte, a sua versão é a melhor. Tem isso, é? Sério. Fatos e versões. Né? Eu demorei, eu não lembro dessa história. Ela conta, mas eu não lembro. É mesmo? Tá bem Então é dramático. melhor ela contar, André. Então é melhor mesmo. Era a segunda vez que a gente estava saindo. Mas, tipo assim, né? Vamos ver se rola. Se conhecer, né? Conhecer. E aí a gente tava, né, com a cachorrinha e ele simplesmente vira do lado no momento que a gente tá andando. Olha, é o seguinte, eu não sou homem para ficar namorando, para experimentar. Eu é para namorar e para casar. E olha, eu tenho a minha cachorra. Eu não vivo sem ela, ela é muito especial para mim. E se você gostar dela, a gente fica junto. Senão, a gente já para por aqui. E assim, ó. André, e você não se lembra disso? Isso Não. é um absurdo. Não, porque, cara, pra mim é absurdo. Pra mim era lógico isso. Pra que eu vou deixar ela numa... Eu não posso iludir ela. Eu não vou... Eu lutei muito pra ter a minha cachorra. Tem uma história por trás aí que... Cíntia, você teve que competir com a cachorra. Hein? Exato. E cara, pra mim... É a Lola, né? A Lola? A Lola. É a Lola. É a Lola. Eu lembro da Lola. A Lola que tá aqui embaixo. Ela tá por aí? Ó. Aqui, ó. O nosso na entrevista já tá contando com quatro né, interlocutores aí, né? Então, quase que eu falo 4 pessoas, mas é quase isso, né, André? São 4 pessoas. São 4 pessoas. Então, esse é o problema. Pra nossa lógica, cara, por que eu vou iludir uma pessoa? Eu tenho que deixar isso claro. Então, quando ela me contou isso, não é possível que eu tenha falado isso. Depois eu comecei a pensar, eu falei, cara, é absolutamente óbvio que eu falei isso. Eu sou capaz claro. Mas, Cíntia, foi bem assim, não foi assim, olha, eu preciso falar uma coisa com você, não foi, virou e pá, bem assim? Na lata. Ele devia estar pensando isso já, ó, minutos ou horas para falar e falar, é agora. E foi com a voadora no peito, né? É a coisa de ser prático. Para mim é prático. Poxa vida. E essa praticidade, né, que às vezes, por exemplo, quando a gente se conheceu como amigos, né, que a gente estava lembrando de alguns... Eu cheguei na sala, né, de teologia, eu estava meia perdida, eu estudava na PUC, né, nunca tinha ido lá no Mackenzie, e eu falei, nossa, será que é aqui? E ele estava sentado ali no tablet, e eu perguntei, olha, aqui é a sala, né, do primeiro ano de teologia? Só assim, nem tirou o olho do tablet, né? Aí eu falei, não, mas é aqui mesmo, é que eu passei agora, eu não conheço. Assim, um joinha. Que legal. Ela não falou, vamos conversar, ela falou, é aqui a sala? É aqui a sala. Sim, você fez, como é que chama? O que precisava. Literal, absolutamente literal. Há casos muito mais literais. Por exemplo, eu não tenho problema nenhum com ironia. Tem muitos autistas que não conseguem entender ironia. Um caso bem legal, você falou em série, é aquele... Nossa, como chama? Do Sheldon? The Big Bang Theory. The Big Bang Theory. O Sheldon é o exagero do cara que não consegue entender uma ironia. Muito pelo contrário, eu uso ironia num nível assim que eu exagero mesmo. Eu não consigo falar sério. Mas... Ele é muito mais ao pé da letra, né? Ele é bem ao pé da letra, né? Mas tem jeito. Tem muitas vezes que para mim a coisa não... Eu não é o tal do, poxa, você é muito direto, você é muito seco. Não é que eu sou direto que é seco. Isso, né, André? Isso é isso. Então, por exemplo, meus pais sempre falavam para mim, você é muito grosso, você é mal educado, você tem problema de tratar com as pessoas. E, cara, de certa forma, tinha mesmo, porque as pessoas não conseguem entender o nosso lado. Sim, claro. E essas coisas de lado afetivo, né? Quando a gente começou a namorar, né? Facebook, Instagram, tudo. Parabéns. Tipo, como assim? Só parabéns? Cadê o Só isso? Não. Cadê o coraçãozinho, pô? Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de dar parabéns para alguém, porque, pô, se eu dou para um, tem que dar para todo mundo. Eu não tô com saco de dar para todo mundo parabéns. Então eu não vou dar para ninguém. E nem todo mundo merece o mesmo parabéns, né, André? Mas vai ficar com bonito. Então eu não dou para ninguém. Quando eu quero, eu mando um WhatsApp da pessoa e acabou. Tá eu não tenho de média. Esse é um problema. Mas para mulher, a gente pode fazer um pouquinho mais diferente, né, André? Sim, eu tive que ir aprendendo, cara. Deixa assim anotado no caderninho, né? Olha, que eu vou fazer assim dessa vez.
Pelo menos um coraçãozinho, né, Cíntia? Já ajuda, né? Não, hoje eu escrevo o textinho para ela. Ela fala. Aí, agora já dá para ser um pouquinho mais romântico, né, Cíntia? Já... Ô, André, já entra no esquema do assim, não, agora essa forma de com a Cíntia já é lógica dessa maneira, né? Vira um padrão. Já cria uma outra lógica. Cria um padrão. Bom, olha só, a gente tem que perceber que assim o papo vai ficando bom, mas o tempo vai passando, né? Se alguém perguntasse se é assim, não, já tem uns 15 minutos, mas não é não, já tem bem uns 3 minutos já. Olha só. Ajuda a gente aí um pouco na sua experiência. Quais são os caminhos para diagnosticar? Eu acho que isso pode ser importante para quem tem essa desconfiança, né? E quais são as dicas para conviver com isso? E aí o André pode ajudar também, claro, sem dúvida nenhuma. Porque, assim, aí a dica vira também, né, André? Por que você pode conviver comigo melhor? Me compreenda, eu não estou sendo grosso, não. Então, também é legal falar isso, né? Vamos diagnosticar, né? Aí a gente ajuda essa parte aí, que é mais clínica, né? Mas, pô, o André, como é uma pessoa assim, poxa, olha, dá uma dica, né? Cara, ó, quando eu estiver fazendo isso, é questão de que eu estou sendo grosso, estou sendo... que eu estou ignorando você, né? Mas é uma condição, e enfim, eu acho que é legal para perder um pouco desse ranço aí. A gente fala dos níveis, né, Cíntia? Eu imagino tanto de gente que deve estar num nível baixo, mas passa por isso e as outras pessoas não compreendem. E às vezes até ela mesmo não compreende. O André falou uma coisa aí, será que eu não amo minha filha? Não é isso, né? E apesar disso tudo, você conseguiu construir um amor prático, né? Um amor que se traduz em prática mesmo. Ele é um amor que quase você pega com a mão. Né? Sim. E principalmente no mundo que a gente vive hoje de happy hour, se você não vai para happy hour, você vai ser descontado de qualquer coisa, não tem chance de promoção. Isso. Nas redes sociais, que você é obrigado a postar tudo, desde que você come, o ar que você respira. E então, assim, eu costumo dizer, os principais sintomas para você procurar uma ajuda, né? É perceber assim, Sandro, sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de manter um relacionamento, né? De estar ali, né? Falando toda hora, conversando toda hora com uma pessoa. Sou uma pessoa que os outros falam que eu sou preguiçoso, que eu começo e nunca termino nada, né? Porque entra nessa questão do hiperfoco que a gente estava falando agora há pouco, né? Sou desatento a questões afetivas importantes, como datas de aniversários, como feriados, por exemplo. Isso também é um ponto de atenção, porque a pessoa está estudando e está trabalhando, vida que segue, amanhã é feriado, tá bom. E esses dias são dias que fazem parte da vida social, que é uma coisa que tem uma dificuldade, né? Exato. E principalmente o contato social, né? Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, eu estou focada, né? Mas se a pessoa se perceber que ela conversa, mas ela conversa olhando para os lados, né? No celular, hoje o celular é uma ferramenta, embora de muita discussão às vezes, mas o celular é uma forma que mantém a pessoa que é autista conectada. Né? Então, se você tá ali, né, tá todo mundo conversando e você pega o celular só para ficar ali, que você tá junto com as pessoas, mas você não quer necessariamente interagir, isso também é um ponto que chama atenção. Caramba. E o principal, entender que autismo não é doença. Né? Ainda existe uma briga muito grande, uma briga global. A síndrome de Down, recentemente, né, conseguimos tirar do Google, né, a terminologia de ser uma doença. Agora, a briga atual é do autismo. Então, assim, ser autista não é ser uma pessoa doente, né? Ser autista é uma condição, é um espectro, é uma personalidade, né? Pode-se dizer uma condição, né, Cíntia? Pode usar essa... É uma condição. Transtorno não, né? Então, é chamado ainda, né, como um transtorno,
a gente tem uma classificação, que é a Classificação Internacional de Doenças, né? A gente chama de CID, que é aquilo que se coloca nos atestados, né? A gente tinha o CID, né? 10, e hoje, né, a partir de 2022, nós temos o CID 11. E o CID 11, ele unificou tudo isso, né? Então, são chamados agora de transtornos globais de desenvolvimento. Né? Então, é assim, é uma pessoa que ela tem um transtorno de desenvolvimento. Por que de desenvolvimento? Ela não se desenvolve socialmente como a grande maioria. Ou seja, não é uma doença, é uma dificuldade. Sim. Embora o autismo normalmente traz junto algumas comorbidades. Sim. Por exemplo, a depressão e a ansiedade. Você não é deprimido porque você é autista, mas elas andam junto. Sim. E isso mascara pra caramba. Eu acho que isso pode acontecer até por causa dessas coisas que você falou, né, André? A pessoa fica pensando, caramba, por que eu fiz isso? Por que eu penso assim? Porque, né, isso aí deve trazer reflexões profundas que aí se assemelham ou levam a um quadro depressivo, vamos dizer assim, né? É uma depressão meio existencial. Então, tá, é como se você não acha qual que é meu lugar no mundo. Você tem uma certa dificuldade de achar o seu lugar no mundo. Sim. Entendi. Bom, pessoal, eu sei que se a gente ficasse aqui, a gente ia varar, né? Muito mais tempo. É muito gostoso, é muito bom poder ajudar. Mas olha, foi uma alegria muito grande poder, pelo menos, encontrar vocês assim, né? Era para o André e a Cíntia estarem aqui 2 semanas atrás, né, Cíntia? Isso. 2 semanas, né, André? E aí aconteceu essas coisas todas, eles ficaram livres já da doença, mas passaram momentos meio complicados, né, Cíntia? Mas graças a Deus. E se prestar atenção, quem estiver vendo o vídeo vai ver algumas vezes que a Cíntia põe a mão no peito e isso é a tal da síndrome pós-Covid. Ela ainda está tendo dificuldade para respirar. Ainda respirando. Pesadíssimo. Né? Eu lembrei uma coisa aqui, Cíntia, que eu até falei, né? Eu tô tá aqui, ó, botei seu nome aqui, ó. Eu botei até o seu sobrenome, a Cíntia Albertini, porque assim fica metade Cíntia e metade Albertini. E aí, né? Agora eu peguei aqui porque eu tenho que, evidentemente, colocar no correio para mandar para você. Né? Então, eu queria deixar um beijo para vocês 3, com a gloriosa participação da Pipi aí, né? A dona Pietra. E olha lá, gente, como é que ela é lindinha. E até a Lola apareceu, cara. Então, quer dizer, foi quadro completo. Né? Muito obrigado. É uma honra poder dividir isso aí com vocês. E, bom, antes da gente ir, Cíntia, André, vocês quiserem falar mais alguma coisa? Manda brasa. Pode começar. Eu acho que finalizando com mais uma informação, né, que é muito característica, né, de relacionamentos, né, com o autista, a gente sempre brincava, né, os nossos amigos brincam, que para o André poder falar, ele tem que pegar senha, né, porque senão eu falo por nós dois. E isso é uma característica, né, de quem é casado ou quem namora, né, com uma pessoa autista, que às vezes passa por crise, porque parece que a gente está falando com parede, às vezes, né, que você não entende. Mas por que que a pessoa tá ali, ó? Você não quer falar do seu dia? Fala do seu dia, né? Não vai ser uma amiga, como a gente brinca. Mas você quer que eu fale o quê? Ai, nossa, que pena. Tadinha, não sei o quê. Então, também é importante ter isso, né? Porque o autista não é que ele não está prestando atenção em você, é que ele está esperando o momento para, de fato, falar algo que vai contribuir. Senão... Isso é até bom, né, Cíntia? Isso é uma característica boa. Muita gente precisava aprender, inclusive eu, que falo demais. Então, enfim. Acho que André, pega a senha aí e vai, é a tua vez agora. O que vale entender cara, há limitações, todas elas são completamente contornáveis. Então, poxa, eu consegui fazer faculdade, consegui casar, consegui ser pai muito melhor do que eu imaginava. Então, você consegue tocar a vida numa boa. E então, as pessoas não precisam ter dó. Coitadinho. Não, pelo contrário. O que a gente quer, na verdade,
entenda, somos diferentes, pensamos diferentes, o tipo do raciocínio é diferente, o caminho que a gente faz para chegar numa conclusão é diferente. Só comportamento até, né, André? O comportamento é diferente. Então, eu tenho uma dificuldade enorme para estar olhando no seu rosto, mas eu estou prestando totalmente atenção. Eu sei cada palavra que foi falada, mas não consigo olhar no seu rosto. E as pessoas, acho que, por exemplo, hoje em dia tá tendo essas séries, essa, O Amor no Espectro, tem o do Sheldon, tem o The Good Doctor. Uhum. É bom as pessoas verem o autista, pesquisar sobre isso, porque ela vai ver que, sim, é um pouco diferente de se lidar, mas, cara, todos nós temos as nossas... É isso que eu ia dizer. Todos nós temos as nossas condiçõezinhas, né? Alguns nem descobrem e morrem sem descobrir. Exatamente. E aí, pessoal, olha, sigam aí a dica da Cíntia aí, se tiver essas desconfianças, procura alguém para ajudar e tal, pode ser que melhore como é que chama? A sua condição de vida mesmo, né? Então, enfim. Melhora mesmo, com certeza. Pessoal, eu quero agradecer de novo, deixar um beijo para vocês. Cíntia, eu vou mandar o seu Papai Me Machucou pelo correio. E a gente vai se falando até vocês remarcarem a viagem de vocês para cá, para Brasília, ou eu aparecer aí em São Paulo para a gente se encontrar efetivamente e fisicamente. Vai ser um prazer. Certeza. Um abraço, obrigado. Para finalizar, André, né, eu queria agradecer a resenha que você fez do meu livro, lá no Jornal Estandarte da nossa igreja. E depois eu lamentei tanto, não colocaram o seu nome na resenha. Pois é, cara, pois é. Esqueci esse detalhezinho, mas... mas o importante era o livro, não era o resenhador. Mas... editor precisa cuidar dessas coisas, né? Fica aí a dica, enfim. Amigos, trabalhei em jornal e eu vejo algumas coisas, né? Poderia ajudar mais um pouco, mas enfim. Essa aí a gente podia falar fora da gravação. Beijo para vocês. Corta. Amém tríplice e encerramos por aqui. Obrigado, gente. Fique com Deus. Tchau.